Trifox SDY20. Esse quadro vale ou não vale a pena? Vamos descobrir isso agora no vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros e cá estamos com ele, a nossa bicicleta montada com o quadro Trifox SDY20 para aquela revisão, aquele review detalhado, a análise que eu prometi para vocês. A gente já testou bastante esse quadro, claro que eu ainda vou testar ele mais um pouco, mas eu já tenho aí bagagem suficiente para conversar com vocês e explicar quais são os pontos positivos, quais os negativos, qual a minha opinião real sobre este quadro. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que o link desse quadro pelo site oficial da Trifox está aqui na descrição do vídeo e claro que comprando por lá, como a Trifox é nossa parceira, usando o cupom MUNDO8, tu ganha 8% de desconto. Mas eu também quero deixar claro que eu não vou elogiar ou criticar esse quadro pensando que ele foi dado a mim. Eu tô analisando ele caso eu tivesse comprado, Será que teria sido um dinheiro bem investido ou eu teria me arrependido da compra? É isso que eu vou contar pra vocês agora nesse vídeo. Bom, vamos começar aqui. Enquanto eu vou falando, vai passando imagens do quadro, etc. Mas eu vou falando aqui com vocês, eu tô aqui com a minha colinha, meu caderninho, para que o vídeo não fique muito longo e eu não deixe passar nada do que eu tenho para dizer. Vamos começar pela construção. Ele é um quadro leve, ele é muito rígido, um quadro que ele tem a construção em carbono Toray T1000, Então ele tem um carbono de alta rigidez com baixo peso. Para quem não sabe, o carbono T800, T900 e T1000 são, conforme eu fui falando, o T800 é um pouco menos rígido e mais pesado, o 900 um pouco mais leve e um pouco mais rígido, e o T1000 é o mais rígido e leve de todos, o mais premium. Ele então tem 1,20 kg com o eixo traseiro e com a abraçadeira de selim e os parafusos ali do suporte de garrafinha, no suporte de caramanhola. Só o quadro, sem nada de acessório, sem a abraçadeira, sem eixo, sem nada, ele tem 890 gramas, se não me falha a memória. Se eu tiver falado errado, vai aparecer no vídeo aqui um texto, dizendo exatamente o peso dele. Mas de qualquer forma, menos de 1 kg, é um quadro extremamente leve, o que levanta algumas dúvidas, quanto à questão de rigidez, como eu disse, porque conforme a gente vai aliviando o peso de um produto, ele vai perdendo material, vai perdendo... eu não sei como traduzir isso para uma linguagem não técnica, mas se chama módulo de rigidez ou módulo de elasticidade, que é o quê? Pega, por exemplo, uma tábua de madeira. Se ela for muito fina, ela vai ser leve, porém ela vai flexionar bastante. Se ela for muito rígida, pega um tronco de árvore, muita madeira naquela peça, ela vai ser extremamente rígida e também extremamente pesada. Então sim, conforme a gente acrescenta material, o quadro ganha peso, mas também ganha rigidez. E o vice-versa, obviamente, também é verdadeiro. Por isso que é tão difícil termos produtos de alta qualidade, baixo peso e alta resistência. Mas esse quadro, ele é muito rígido. Durante os pedais que eu fiz, aquela prova lá no Circuito Absolute, por exemplo, foram 20 km mais ou menos de subida constante e o quadro se mostrou muito capaz, não flexionou nenhuma vez, tanto que, como eu disse, sendo repetitivo agora para quem viu os outros vídeos, eu não percebi conforto nesse quadro. Ele é um quadro tão rígido quanto um de alumínio. O que vocês podem pensar, mas isso não necessariamente é bom. Galera, isso é ótimo, porque o material, o fibra de carbono, ele por sua vez é flexível, tanto quanto leve ele é flexível, é um material que trabalha, Ele tem uma maleabilidade interessante, é um material compósito, Ele é mais ou menos como um polímero. O alumínio é um material metálico, sendo assim, ele é muito rígido, Vocês sabem que uma barra de aço, ela até flexiona, mas ela não trabalha tanto assim. Um material de aço, ele amassa, ele dobra e tal, mas ele não tende a trabalhar tanto quanto, por exemplo, um material de plástico. Então sim, ele ser tão rígido quanto um quadro de alumínio, que na minha comparação é o meu SL929, é um ponto muito positivo para ele. Vocês estão vendo passar agora aí na imagem, os detalhamentos do espaço para o pneu traseiro, o que eu achei um pouco apertado. Esse pneu que eu estou utilizando é 2.25, ele diz suportar até 2.40, mas o meu aro, o Fulco no Red Zone 700 que está nessa bicicleta, não é um aro
tão largo assim, e o pneu, como vocês podem ver, já passa razoavelmente perto, não é perto o suficiente para embuchar, nada do tipo, um 2.35 acredito que vai passar também, mas 2.40 eu sinceramente tenho minhas dúvidas, acredito que possa ficar justo demais, isso pensando em um XCO, uma trilha mais embarrada, né? Mas a gente sabe que, normalmente, em trilhas mais embarradas, as pessoas tendem, os atletas tendem a optar por pneus mais estreitos um pouco, com cravos mais altos, para que rasgue a lama e o cravo adentre ali na superfície mais firme e tracione bem a bicicleta. Mas a gente não vai falar sobre pneu aqui, só estou falando dos detalhes do quadro. Vocês podem ver a abraçadeira do selim, que por mais que na foto do próprio site esteja com o parafuso voltado para trás, eu saliento que ele é posicionado para frente, tá? Por que disso? Porque os vínculos, os cortes ali, digamos assim, no tubo para que pressione o canote é na parte da frente. Sendo assim, a abraçadeira tendo o parafuso no mesmo lugar do corte exige menos força, menos torque, o que vai danificar menos o carbono e vai manter o canote mais bem preso. Claro que é fundamental que em componentes de carbono se utilize aquela graxa abrasiva, né? Que claro está sendo utilizado aqui nessa bicicleta. Um ponto positivo da abraçadeira ficar com o parafuso para frente, tem gente que acha feio, eu particularmente não dou a mínima, mas o ponto positivo é que tende a pegar menos sujeira, né, quando tá andando com a bicicleta, no parafuso, o que caso tu precise tirar o parafuso ou enfim afrouxar para mudar o canote, não vai ter aquele problema de começar a entrar sujeira dentro da rosca e estragar o componente. Não é algo tão comum assim de acontecer, mas é interessante ter este cuidado, né, ter este ponto positivo. Também o quadro tem ali suporte capacidade para suporte de garrafa, tanto no tubo do City Tube, né, quanto no Down Tube. No Down Tube tem duas posições de furos, ou seja, são 3 furos no Down Tube. Isso eu acho interessante, porque dependendo do suporte que tu vai colocar, é bom que a gente tenha essa possibilidade de ajustar mais para cima ou mais para baixo. Vocês estão vendo que ele tem entrada para cabo interno somente de um lado, ou seja, esse quadro não comporta câmbio dianteiro, né? Ele é para 1.11 ou 1.12, ou claro, né, 1.10, enfim, mas tem que ter apenas uma coroa. Lembro que 1/11 é o mínimo para uma bicicleta competitiva, na verdade 1/12 é o mínimo, a gente está falando de uma bike high-end, e aquele terceiro furo que vocês viram ali que está em branco, né, que está vazio, é o furo da rota interna para canote retrátil. Já vou falar de um ponto negativo aqui, que esse canote ele é 30.9. Não é tão difícil de encontrar canote retrátil 30.9, mas se fosse 31.6, que é a medida mais padrão, mais utilizada em todo o mundo para canotes, seria muito mais fácil de encontrar. O próprio Race Face Effect, que eu estou guardado ali em casa, que eu estou para um projeto novo, ele é 31.6. Quiser eu poder experimentar nessa bicicleta, mas como ele é 31.6, não dá para colocar. Já vi gente colocando ali de um jeitinho, né, o 31.6 em 30.9. Galera, não funciona. E o contrário também, porque o quadro vai ter que fechar demais, né? Se o quadro é 31.6 e tu vai pôr um 30.9, ou tu vai ter que fazer uma bucha, o que não vai funcionar direito, ou tu vai ter que apertar demais o quadro e pode acabar trincando, principalmente em quadro de fibra de carbono. Agora vamos falar da geometria. Aqui, como eu disse, o link do quadro para te ver todos os detalhes da geometria tá na descrição do vídeo. Eu vou falar aqui dos pontos principais para que o vídeo não se alongue muito. Como o quadro tem o top tube de 633 mm, a posição de pilotagem é bem projetada para frente, mesmo com a mesa de 70 mm que eu estou utilizando aqui, né? Claro que eu estou utilizando uma mesa de ângulo baixo, são 5 ou 7 graus, ela tá, claro, negativa, mas também tá com bastante espaçador ali na frente. E ainda assim, a minha posição de pilotagem é bem agressiva, bem posicionado para frente, o que, lembrando, geometria race não é confortável, é uma coisa que tu se adequa, né? Tu se adapta à geometria. O ponto positivo é que o teu peso fica bem distribuído sobre a bicicleta, então tu não faz esforço muito sobrecarregado nas pernas e no quadril e distribui bastante para as mãos, né? Para os punhos, porque o teu corpo fica numa posição de ataque, digamos assim. O fato, então, da tua posição ser mais projetada à frente é muito bom para subida, principalmente essas mais técnicas. E aí, claro, conforme tu vai colocando a mesa mais para baixo, um ângulo negativo maior, 17 graus, por exemplo, esse ponto vai ficando ainda mais forte, né? Vai ficando ainda mais interessante e mais apta às subidas técnicas. Graças a isso também, a roda dianteira tende a ficar mais fixa no chão, por conta da tua posição distribuindo o peso mais para frente, mesmo com o ângulo da frente mais aberto, de 68 graus e meio. A frente com ângulo menor que 69, como vocês podem ter visto já, acredito eu, na nossa live de geometria, onde eu explico todos os itens, ângulo da frente, City Tube, tudo certinho, eu explico o porquê, mas aqui a gente está fazendo um resumo dessa geometria. Então a frente com ângulo menor que 69, não só nessa bicicleta, mas em todas as outras, ajuda muito nas descidas.
pois prolongando a roda mais à frente, o centro de gravidade total da bicicleta, ou seja, o centro de gravidade da bicicleta somado ao centro de gravidade do atleta, o centro do conjunto, dificilmente vai passar à frente do eixo dianteiro, o que deixaria a traseira solta e instável. Quem reclama, por exemplo, da geometria mais comfort, né, que a traseira, por exemplo, muito comprida, 440 milímetros de comprimento do triângulo traseiro. Quando tu vai fazer uma descida, é inegável que o teu peso seja mais direcionado à frente da bicicleta. Então a dianteira fica bem firme e a traseira acaba ficando um pouco solta. Por exemplo, tu vai dar uma freada, por mínimo que seja a potência que tu coloca no manete, a tua roda traseira acaba arrastando, né? Então isso é por conta da traseira mais solta, o que, claro, numa curva mais fechada, por exemplo, ela pode escapar, derrapar e tu fazer ali uma espécie de L, né? Que é o que acontece em carretas. Falando em traseira curta, o comprimento efetivo do triângulo traseiro dessa bicicleta é de 430 milímetros, o que sim é bastante curto. A gente está acostumado a ver 434, 440, né, o mais comum, não só em bicicleta intermediária, mas também em bicicletas mais premium que temos aqui no Brasil, algumas importadas também, mas lá fora realmente o pessoal, as marcas já estão focando mais, a gente já está começando a ver até 428 milímetros de comprimento. Isso, claro, em bicicletas hardtail, né? Porque a full suspension precisa ter uma traseira um pouco mais longa para ter ali a capacidade do curso da roda traseira sem que bata no seat tube, né? No tubo do canote de selim. Portanto, nas descidas, a linha de apoio da roda traseira nunca vai estar tão afastada do centro de gravidade, ajudando a manter a roda mais presa ao solo, por conta, como eu disse, dessa traseira mais curta. Porém, quanto mais curta a traseira, mais fácil será perder a frente da bicicleta em subidas mais íngremes. Por que disso? Não sei se vocês já viram aquelas motos, né, de Red Bull Hill Climb, alguma coisa do tipo, que ela é focada só em subida muito íngreme. A roda traseira, nesse caso, é projetada lá para trás da moto, né? A balança ali tem 1 metro, 1,5 metro de comprimento. Isso porque, conforme a tua roda traseira é posicionada para trás, em casos de subidas íngremes, o peso distribuído dificilmente vai passar para trás da roda traseira, ou seja, dificilmente vai fugir do entre-eixo da moto, ou da bicicleta, ou do carro, enfim, né? Isso vai fazer, então, com que a dianteira não empine. Lembrando, para te empinar a dianteira da bicicleta sem querer, ou da moto, enfim, o peso do centro de gravidade tem que se posicionar fora do entre-eixo da bicicleta. Para empinar a dianteira, tem que se posicionar fora para trás da roda traseira, e para empinar a traseira, tem que se posicionar fora para frente da roda dianteira. Por isso, inclusive, que ângulo muito fechado, geometria comfort, é inseguro para descer, porque o teu peso é posicionado para frente, né, distribuído para frente, pode acabar passando do eixo dianteiro e a tua roda traseira ficar muito solta, muito estável, praticamente empinando, o que vai te deixar extremamente inseguro e, inclusive, é perigoso realmente de tu acabar capotando para frente. O que ajuda muito a evitar que isso aconteça nessa bicicleta, já que ela tem a traseira bastante curta, é o ângulo efetivo do tubo de selim de 74 graus. Nesse caso, quanto mais de pé for o tubo, mais difícil vai ser de a bike empinar em subida. O problema de o ângulo ser muito alto é que o reach da bicicleta diminui bastante, e com isso, a mobilidade do ciclista em cima da bike cai, dificultando a transposição de obstáculos em alta velocidade, como salto, rock garden, assim por diante. Por isso que daí entra o canote retrátil em ação, né? Solucionando esse problema do reach curto, aumentando a mobilidade em cima da bicicleta. Mas isso não acontece aqui na Trifox, nesse da Y20, por conta do top tube longo de 633 milímetros que eu mencionei no começo do vídeo. Lembrando que esses dados de comprimento, etc, top tube, reach, enfim, eu tô analisando do tamanho 19, que é o que eu tenho aqui. Por isso que tá aqui na descrição do vídeo o link do quadro para te analisar no teu tamanho, né? Porque sim, o comprimento da traseira, o ângulo, etc, isso não muda, mas o reach, o stack, o top tube, o entre-eixo, tudo isso daí vai acabar mudando conforme o tamanho da bicicleta. Por fim, se a gente esticar muito o triângulo dianteiro para evitar que tenha um reach pequeno e abrir a frente demais, a gente vai ter um entre-eixo muito largo. Qual é o problema do entre-eixo muito largo? Acaba com a manobrabilidade da bicicleta. Não sei se vocês já viram vídeos de manobras de BMX, né? Com a bicicleta Aro 20. Ela é muito fácil de o ciclista que está em cima dela, né, fazendo as manobras, girar um 360 sem nem precisar de rampa. Por que disso? Muito fácil, também eu estou sendo um pouco exagerado, né? Mas é muito mais fácil fazer isso no BMX do que no mountain bike. Por quê?
Porque o entre-eixo da BMX é pequeno, é uma bike curta, então é fácil de girar ela, de manobrar, de jogar para um lado, jogar para o outro e assim por diante. Agora, se vocês forem ver as BMX de corrida, pump track, por exemplo, né? Elas são muito mais longas, porque, claro, ela não precisa de manobrabilidade, ela precisa de estabilidade. Então no mountain bike a gente precisa dos dois, precisa que ela seja estável para descida e precisa que ela tenha uma manobrabilidade boa para te fazer curva fechada, desviar de obstáculo e assim por diante, para te corrigir a trilha durante uma descida técnica. Então fica sempre nessa dificuldade, né? Encurto demais o entre-eixo e perco estabilidade, ou alongo demais, ganho estabilidade e perco a capacidade de manobra. Aqui nesse caso a Trifox conseguiu acertar bastante, né, utilizando essa geometria, tendo um entre-eixo que não é nem largo demais, nem estreito demais. Então a gente tem sim uma bicicleta muito estável na descida, em trecho técnico, e ainda assim com uma capacidade de manobra muito boa. Por fim, então, os pontos negativos que eu falei antes, né, recapitulando aqui: o espaço para o pneu, que de suportar 2.40 e para mim 2.35 é o máximo, o espaço da coroa de suportar no site 40 dentes, eu estou usando 34, acho que 38 já fica no limite. O canote, que é 30.9, no meu ponto de vista 31.6 seria muito mais interessante e não agregaria tanto peso assim ao quadro, porque sim, galera, muitas marcas utilizam, por exemplo, 27.2 para que precise de menos carbono no seat tube. Sendo assim, o peso final do quadro vai ser mais leve, né? É uma certa... É uma artimanha que as marcas usam que eu não gosto, porque 27.2 para canote retrátil não é impossível de encontrar, mas é muito difícil. 30.9 não é tão fácil também, mas é muito mais prático, né? Um canote retrátil que já existe com mais facilidade. Claro que o 31.6, como eu disse, é o mais comum, mas o 30.9 também não é tão difícil assim de se achar. E claro, questão de estética. Aí é uma questão pessoal minha, eu gosto de bicicleta chamativa, vocês sabem disso, mas de repente pra ti que tá me assistindo, acho que essa bicicleta tá maravilhosa assim. Eu confesso, achei muito bonita, gostei do resultado final dela, mas eu acho que se tivesse mais opções de cores, um grafismo um pouco diferenciado, um capricho a mais, afinal de contas a gente tá falando de um quadro high-end, merecia um grafismo high-end, né? É um grafismo básico, é um grafismo simples, objetivo, ficou bonito, mas poderia ser melhor, porque querendo ou não, a bicicleta nada mais é do que um quadro preto brilho, sem nenhuma profundidade, uma cor sólida, com um grafismo branco brilho, também sem profundidade, sólido, bem básico. Então assim, não é, como eu disse, algo que deixa a bicicleta feia, algo do tipo, mas no meu ponto de vista não passa essa imagem de um quadro high-end, de um quadro top de linha. É um quadro clean, um quadro simples, né? Se tivesse de repente uma mescla, um grafismo exatamente como é, porém com preto brilho e preto fosco, de repente uma cor um pouco mais chamativa, algo do tipo, acredito que traria um refinamento maior para essa bicicleta. Mas como eu disse, isso é gosto pessoal. Bom, agora falando da questão do custo-benefício. Esse quadro, eu não lembro exatamente quantos dólares ele está custando, mas se tu entrar pelo link aqui do site, que está aqui na descrição, tu vai ver. Tem o nosso cupom de 8% de desconto, claro, mas eu acredito que com taxa, embora a Trifox tenha algum jeito que ela faz que evite a taxação, mas assim, ela não garante que não vai ter taxa. Ela garante que vai conseguir mexer nessa taxa, né? Mas vamos ser pessimistas, digamos que seja taxado em 60%, tem questão do frete, que eu também não sei quanto é que custa, e etc. Eu acredito que esse quadro na tua casa vai chegar por algo em torno de R$5.000. Então assim, é um valor baixo? Não, longe disso, né? A gente tá vendo bicicleta intermediária que custa quase isso. A própria 329 SX com Absolute tá 5,5. Então sim, é quase o preço de uma bicicleta. Claro que não compara uma bicicleta com a outra, né? Só tô sendo aqui... É o mesmo tipo de comentário do cara que olha uma bike de 6 mil e diz: nossa, com esse preço eu comprava uma moto. Tudo bem, mas a CBC, por exemplo, não vai te deixar competir em maratona ou XCO e etc. com uma moto. Tu precisa ter uma bicicleta. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não anula a outra. São valores semelhantes, mas a proposta é totalmente diferente e é idiota comparar. Então sim, fui um pouco idiota em comparar o preço desse quadro com a 329 SX, mas é só para realmente mostrar para vocês que eu tenho ciência, né, tenho consciência de que não é um produto barato. Porém, se a gente for analisar um quadro desse, que tem menos de 1 kg, é high-end, né, de verdade, é extremamente rígido, tem uma construção extremamente boa, tem 2 anos de garantia. Se tu saltar com o quadro, trincar ali, alguma coisa do tipo, e tu mandar a mensagem para a Trifox, eles vão te dar um quadro novo. Então, cara, é sensacional tudo isso daí. Se tu for pegar um quadro desse nível aqui no Brasil hoje,
tu não vai gastar menos de 15 mil reais para comprar, e se for importado, pode se preparar para gastar em torno de 20 mil ou mais. Então assim, nesse ponto de vista, 5 mil se torna barato, se torna viável. E claro, né, como eu disse, é um quadro high-end, então se tu quer comprar um quadro desse para montar com um Deore 12V, com uma Recon, com uma suspensão mais básica, né, uma Machete, por exemplo, eu não acho que seja tão interessante assim. Claro que é interessante, a tua bicicleta vai ficar sensacional, mas talvez valha a pena tu economizar um pouquinho e pegar daqui a pouco um Lexon, um OGF, um quadro aí que fica na casa dos 3 mil reais. Agora, se tu pretende colocar uma Cid, uma Fox, um XT, um GX, né, um Axis, enfim, componentes mais premium de verdade, mais high-end, aí eu te aconselho a dar uma pesquisada, pensar um pouquinho, de repente segura um pouco a compra, bota um pouco de valor acima e pega esse quadro, porque a tua bicicleta ela vai dar um salto gigante, porque de verdade é um quadro high-end. Lexon, OGV, essas outras marcas que eu comento bastante, são sim marcas boas, tem sim quadros bons, mas como esse cara aqui, essas marcas não tem. Se não me engano, o quadro mais leve que eu já vi da Lexon, por exemplo, tem 1,1 kg. Então aqui a gente está com mais de 100 gramas já de vantagem, somente pensando em peso, né? Aí tem toda a questão de rigidez, que eu não estou dizendo que o Lexon não é rígido, mas eu nunca utilizei. Então esse quadro aqui, eu garanto, é um high-end de verdade. Se eu tivesse gasto do meu bolso 5 mil reais, eu jamais teria me arrependido. Eu teria, inclusive, ficado muito feliz por ter conseguido comprar um quadro tão top, gastando apenas, entre aspas, 5 mil reais. Agora eu quero saber de ti, o que tu acha desse quadro, se tu tem vontade de montar uma bike high-end, lembrando que a gente vai montar uma HT high-end dos sonhos, digamos assim, com esse quadro aqui. Eu não vou fazer o que toda marca faz, que coloca a Fox mais cara, ou a Cid Ultimate, coloca XX1 Axis, coloca roda DC Swiss de fibra de carbono, não. Eu vou tentar montar visando um pouco de custo-benefício. Eu quero que ela seja uma bike sub-10, na verdade, quase esqueci de falar, do jeito que ela tá aqui nos vídeos, né, que apareceu para vocês, tirando, claro, o suporte caramanhola e o GPS ali, né, mas com o pedal, tá em 10,5 kg. Esse pedal pesa 400 gramas. Então, assim, se eu trocar esse selim por um selim um pouquinho mais leve, que esse aqui é um Calypso Pro Asturias, que é básico e pesado, né, ela já vem para 10 kg. Então, a minha vontade é montar uma bike na casa dos 9, se eu conseguir menos que isso, top, mas eu não vou ficar pensando tanto em reduzir peso. Eu quero que ela seja uma bike top de linha, sem custar 60, 70 mil reais. Eu quero que ela seja uma bike realmente custo-benefício, mas a nível high-end. E galera, agora eu quero te pedir mais uma vez, né? Deixa aqui nos comentários o que tu achou desse quadro, se tu tem interesse em comprar um deles. Lembrando, quero agradecer a Trifox aí, que não vai estar entendendo nada que eu tô falando, mas quero agradecer de qualquer forma por ter mandado esse quadro, por ser parceiro aqui do canal. Espero que a gente fique por muito tempo juntos. Clica nessa bolinha que tá aparecendo por aqui, ó, pra te se inscrever se tu ainda não for inscrito. Tem um vídeo sugerido pra ti de cada lado. Muito obrigado pela tua parceria até no final do vídeo. Espero que tenham gostado desse quadro, tanto quanto eu. A gente se vê no próximo e tchau, tchau.